Oi, boa noite, pessoal. Estamos começando hoje mais uma live aqui pelo grupo, o nosso grupo Teo Geronto, e eu espero que a nossa convidada logo entre também para a gente iniciar os nossos trabalhos, né? Vai ser um prazer conversar sobre esse tema que todos nós trabalhamos e enfrentamos ao longo desses anos todos, né, de trabalho com o paciente com demência. Então, vamos só aguardar nossa amiga entrar, né, nossa convidada de hoje. Esse tema é um tema bastante amplo, nós vamos precisar de bastantes outras lives para a gente conversar, então vamos tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Deixa eu ver se a Lê já pode entrar. Entre. Isso. Agora que tá dando. Tá meio atrasado, não sei o que tá acontecendo aqui na nossa vida liveana, né? Boa noite, pessoal. Então, estamos dando início a mais uma live. Esse tema é um tema bastante importante, bastante interessante para a gente. A gente trabalha o tempo todo, né, com o paciente com alteração e fazendo atividades. Então, nós queremos começar a conversar sobre esse tema. A nossa convidada entrou, eu vou falar um oi aqui para vocês e vamos lá. Muito bem, aguardando a Alexandra. É uma felicidade muito grande ter a Alexandra aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema, porque é um tema recorrente na nossa prática diária, né? Todos os dias nós estamos fazendo orientações, nós estamos fazendo o trabalho de dar atividade para minimizar os efeitos das alterações de comportamento, né? A Alexandra é terapeuta ocupacional, eu quero que agora ela se apresente e ela vai contar para a gente um pouco como é que é a experiência dela, tá? Alexandra, boa noite, querida. Boa noite, Vi. Tudo bem? Muito jóia. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Alexandra, né? Sou terapeuta ocupacional há um pouco mais de 20 anos. Bom, faz uns 15, 16 que venho atuando só na psicogeriatria, né? Trabalho no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria. Tenho minha formação toda na USP, desde a graduação, mestrado e doutorado, né? Mais recentemente o doutorado, eu finalizei em 2018, né? Foi um trabalho assim bastante denso, demorado, que me fez assim, na verdade, eu tive uma dedicação muito grande para esse trabalho durante os 4 anos, mas fiz com o maior prazer, assim, não senti nenhum peso, assim, todo mundo, às vezes, sofri muito no mestrado, mas no doutorado acabei tendo, assim, acho que eu ganhei de presente o doutorado, na verdade, que foi com o método TAP, de onde vem a minha experiência, parte da minha experiência, né, com pacientes com demência. E como é que você quer contar para a gente um pouquinho? Quer começar falando sobre o método um pouquinho? Como é que você chegou lá? Como é que você fez todo esse trabalho de chegar até o método? Quer contar para a gente um pouquinho? Claro, claro, acho que até faz para contextualizar um pouco. Isso. O método é o método TAP, né? O nome TAP ele vem do Tailored Activity Program, que é um programa, na verdade, de intervenção de terapia ocupacional, e que ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, por uma equipe de terapeutas ocupacionais e de outras formações que acabaram criando o método
visando principalmente alterações comportamentais em pacientes com demência, né? Eu, na época, isso há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu vinha buscando métodos que eu pudesse trazer para o Brasil, né? E esse foi assim, um achado na literatura, então eu estava fazendo uma revisão na literatura para poder é, investigar para a prática clínica mesmo. Então, eu estava fazendo uma busca na literatura, achei muito interessante na época, a gente viu um artigo com a descrição do método e a gente acabou achando interessante começar a tentar aplicar na ingenuidade, achando que o método era só aquilo que estava escrito no artigo, né? Foi até engraçado, porque a gente chegou a desenvolver as sessões, tudo, achando que era uma coisa simples. E aí eu entrei em contato na época com a pessoa que é a professora Laura Gitlin, que é quem, na verdade, hoje encabeça todos os estudos com o TAP, lá nos Estados Unidos, no Johns Hopkins. E na época, assim, eu tive esse interesse em fazer, a gente começou a fazer um piloto com o que a gente tinha, e aí não deu muito certo porque ele era domiciliar, e aqui em São Paulo quando você está dentro de uma instituição, você fazer atendimento domiciliar é muito complicado, porque requer todo um recurso de logística, que você, na verdade, em São Paulo, a gente perde uma tarde, né, para atender um paciente na periferia. Então, você se locomover até lá, ter o transporte disponível da instituição, enfim. E a gente descobriu que isso não seria possível, que a gente começou a pensar na possibilidade de transformar aquilo em algo ambulatorial, o inverso, né? De atender no hospital. Aí, no meio do caminho, eu resolvi, então, assim, encarar, fazer o ensaio clínico, porque o ensaio clínico é um estudo pesado, né? Assim, você precisa de uma equipe te ajudando a avaliar, porque é um estudo cego, ninguém pode saber, quem está avaliando não pode saber quem está em que grupo de intervenção que está, tem toda uma logística e você que coordena. Então, assim, você assumir o risco, né, de você ter que montar a equipe, montar todo esse, e ter a amostra, né, e conseguir obter a amostra. Bom, mas até aí estava tudo certo, fiz o projeto, quando eu descobri que eu teria que ir até os Estados Unidos fazer o treinamento. Aí fomos, aí foi uma novela, porque aí a gente teve que, todas que estavam envolvidas, eu, as duas Patrícias, a Patrícia Cottin e a Patrícia Buchain, a gente conseguiu se organizar para poder ir fazer o treinamento, né? Elas deram autorização para a gente poder fazer a adaptação para o domiciliar. E assim, descobrimos o que era o método. Então, o método ele se trata de 8 sessões em que eu faço a avaliação do paciente e do cuidador. Eu trabalho com a dupla, né? E isso já muda um pouco o padrão do trabalho da TO que a gente já conhecia, estava acostumado, né? E aí, na verdade, o método ele é voltado basicamente para o cuidador, porque eu estou considerando que o paciente ali está muito mais comprometido, então que eu preciso ter o cuidador para fazer essa intermediação, né? E para fazer o treinamento. Então, são 8 sessões em que eu trabalho avaliando os dois e trabalho e fazendo essa orientação constante, né, com o cuidador para que organize a rotina e adeque as atividades. Só que quem vai prescrever as atividades é o terapeuta. Então, baseado em quê? Baseado na cognição e baseado nas preferências do paciente. E aí é basicamente uma mágica, porque quando você acerta isso, você consegue fazer uma mudança muito grande na rotina do paciente. Então, quando eu conheci o método, eu fui descobrindo que existe uma luz no fim do túnel quando o paciente saía da demência inicial e passava para a demência moderada, porque para mim era um drama isso na prática. Eu acho que muitos terapeutas vivenciam essa angústia de estar querendo fazer algo pelo paciente nesse momento de transição, onde o paciente fica muito mais passivo, muito mais dependente
e precisando inclusive de alguém para fazer a atividade, né? Precisa de alguém do lado ali, dando instruções verbais, ou mesmo fazendo junto. Isso assim, para mim era um grande, assim, uma incógnita, né? Sempre que eu me deparava com um paciente, nesse momento eu ficava muito angustiada e acabava, lógico, às vezes abandonando os casos, era muito comum, né? Era muito comum, assim, chegar à conclusão de que não tinha mais o que fazer pelo paciente, então eu acabava é, muitas vezes acabei orientando que assim, mas talvez seja interessante aqui agora institucionalizar o paciente, né? Que o paciente está muito dependente, não tem quem cuide 24 horas. Então, assim, isso, o método mudou também a forma como eu passei a encarar a terapia ocupacional nesse sentido, do contínuo da doença, né? E dos papéis que a gente tem em cada fase da doença, né? Eu achei super interessante a sua colocação, dizendo que vocês tiveram que ir aos Estados Unidos para fazer a formação, né? Isso é muito importante, porque nós na TO não temos essa tradição aqui no Brasil, né? De que para usar o método, a não ser um método conhecido, o único método que a gente realmente pensa dessa forma e já conhece que é dessa maneira que é feito, é a integração sensorial, né? Que é um Sim. método. Você precisa fazer uma formação em integração sensorial para você trabalhar com integração sensorial, né? E a mesma coisa não acontece em relação a outros problemas, e que eu acho muito grave. Eu realmente acho muito grave. Ao longo desses anos, é lógico que a gente não tinha esses métodos, eu acabei desenvolvendo o meu próprio método de trabalho em relação a isso, e hoje eu atendo muitos pacientes que estão na fase leve, moderada ou grave, né, da doença. Justamente porque, ao longo desses anos, a forma como eu atuo é trabalhar em cima da mediação que você faz com o cuidador, né? Então, no meu método que eu criei para desenvolver dentro da minha prática profissional, o cuidador não sai da sala. Em momento nenhum, o cuidador sai da sala. Ele está durante todo o período de tempo junto com o paciente, né? E junto com o terapeuta, acreditando que esse trabalho é um trabalho de colaboração entre os três, né? E você tem um tripé, você tem uma situação muito mais estável, né? Quando você tem essas três pessoas, do que quando você tem só duas. E a atividade Sim, aí se transforma só num recurso, exatamente. né? Exatamente. E eu acho que um aspecto importante, assim, que eu consegui entender por meio do próprio método e que depois acabei me aprofundando para poder estudar um pouco mais essa questão do cuidador, né? Porque quando a gente começa a ter contato constante com o cuidador e frequente, você começa a perceber que existe assim, existem cuidadores e cuidadores, então você tem que saber diferenciar os cuidadores, as capacidades desse cuidador, inclusive a capacidade cognitiva de compreensão do cuidador. Então você passa a ver também como foco da terapia o próprio cuidador, né? Então ele entra nessa tríade e acaba fazendo parte desse processo também como alguém que vai possibilitar o recurso na sua ausência, né? Porque Exato. a gente não fica constantemente com o paciente e a gente precisa habilitar esse cuidador para poder atuar enquanto não estiver conosco. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho conjunto, é como se ele virasse uma extensão. Então, para você fazer isso, né, também é necessário que a gente entre com instruções pesadas com o cuidador e adequadas ao nível cognitivo do cuidador. Às vezes é muito difícil se o cuidador, por exemplo, tem vínculo afetivo com o paciente, né? Já peguei até ex-esposa que o marido tinha deixado ela e voltou para casa depois que teve demência. Então, assim, várias situações que você precisa entender as relações
entender quem é que está cuidando para poder instruir, ensinar e fazer com que ele trabalhe dessa forma como você comentou, né, Vivi? Trabalhar em conjunto, porque sem isso a gente não consegue um trabalho efetivo, acaba ficando uma coisa muito pontual, e aí não aparecem os resultados, né? É difícil a gente ver resultados se você não tem uma metodologia e não cria essa metodologia, né? Exatamente. A gente não precisa. Eu falo isso desde que eu comecei a dar os cursos de REAB, que é imprescindível a gente avaliar o cuidador, né? E não é só avaliar o cuidador, é avaliar o cuidador no sentido da aprendizagem que ele pode ser capaz de fazer, também da prática, né, que você tem em relação a atividades e que ele tem em relação a atividades, né? Eu acho que quando a gente coloca esse tipo de método ou esse tipo de abordagem, você possibilita ao cuidador olhar de forma diferente a ação dele naquele momento e o ensina a ver o resultado. Né? É Como muito. ele participando desse resultado, né? Como ele também é responsável por esse resultado. E ele, acho que é uma situação que você vai, ao mesmo tempo que você vai envolvendo, você vai também criando um novo cuidador, né? Assim, eu vi muitos cuidadores assim ficarem muito gratos por essa mudança, porque chegaram deprimidos, sobrecarregados, né? Até com problemas pessoais graves, né? Aqueles contratados que levavam até para o trabalho questões pessoais e que daí a gente identificando esses problemas conseguiu superar e fazer com que eles se tornassem profissionais, né? Então, o fato deles entenderem, inicialmente, acho que o principal é fazer entender, por exemplo, o comportamento do paciente. Isso faz um clique, né, no cuidador. Quando o cuidador entende o que que é a demência, que quando xinga, não xinga, não está xingando ele, quando agride, não é uma agressão a ele. Todo esse educativo que a gente faz com o cuidador é fundamental para que ele consiga realmente diminuir essa sobrecarga, né? É E tudo verdade, mais. é um método totalmente voltado para a educação, né? E aí você pode trabalhar em cima de estigmas, em cima de conhecimento, né? Bem legal, viu? Olha, já tem umas perguntas aqui para você, então, para a gente fechar aí a parte do método, depois se você falar alguma coisa. Claro. Na sua, a Lilian, que é professora da TO lá do Rio, está te perguntando que na sua prática do uso do método TAP, quais os resultados você observou para a saúde do cuidador? Então, eu não cheguei a aplicar nenhuma escala de qualidade de vida ou relacionada à saúde, mas a escala que eu utilizei foi a Zarit de sobrecarga do cuidador, né? E eu obtive uma diminuição assim bem significativa na sobrecarga. Mas eu acho que mais do que os resultados numéricos, né, foram os resultados qualitativos de retorno que eu tive de cada paciente que eu acabei atendendo no método. Porque, assim, não só a rotina foi mudada, toda essa estrutura de vida que eles levavam com o paciente, eu acabei intervindo com o método, mas a relação que eles tinham com o paciente mudou. Então, isso fez com que eles começassem a ter prazer em estar com os pacientes, independente do tipo de cuidador, cuidador contratado ou familiar. Então, essa mudança não tem preço, muda completamente a relação que o cuidador tem com aquele dia a dia pesado. Então, isso com certeza tem um impacto significativo na saúde, né? Principalmente na saúde mental, né? A questão da sobrecarga. O interessante seria se eu tivesse conseguido fazer o follow-up. Como eu fiz um estudo que não recebeu nenhum tipo de auxílio financeiro, ficou muito difícil e pesado para eu conseguir fazer toda essa logística de follow-up. Mas
não tenho dúvida alguma que, além das questões numéricas, o mais significativo para mim foi o retorno que eu tive dos pacientes com relação a essa mudança, né? Legal. Você teve retorno também dos pacientes, né? Medidos em, Sim, além isso. do retorno dos próprios cuidadores, não é, Ale? Isso. Na realidade, assim, o método, ele atua na sobrecarga, mas atua principalmente nos sintomas comportamentais e por isso diminui a sobrecarga. Então é uma coisa, uma leva, assim, na verdade, uma mudança que leva consequentemente à mudança da sobrecarga, né? A diminuição da sobrecarga. Então, quando eu atuo e diminuo os sintomas agressividade, agitação psicomotora, quando vários sintomas comportamentais que estavam ali fazendo com que a qualidade de vida dos dois estivessem muito ruim, quando eu mudo isso, eu quebro isso, eu acabo, lógico, favorecendo os dois, né? Certo. Boa. Perfeito. O Rodrigo, de TO lá de Ribeirão Preto, está perguntando para a gente, dizendo que excelente introdução e perguntando para você qual foi o maior desafio ou a maior dificuldade em aplicar o método. Olha, dificuldade, eu acho que a maior de todas foi ter que ir até os Estados Unidos, né? Porque eu acho que do resto, eu não sei, eu estava tão empenhada em fazer que quando eu terminei, eu mesma não acreditei que eu fiz tudo aquilo. Lógico que eu tive uma equipe juntamente, então assim, não posso nem. Imagina, agradeço a tudo. Doutor Florindo Estela participou do meu estudo, as duas Patrícia Cotin, Patrícia Buchain, a Adriana Visou, todos participaram das avaliações e da intervenção. Então, assim, acho que isso, logicamente, facilitou, né? Mas quando você encabeça um estudo, você coordena, né? Então, você tem que fazer desde a fase de tradução do material, eram 3 pastas desta grossura, que eu tive que deixar as pastas, porque eram aquelas pastas arquivos, e eu tive que deixar lá nos Estados Unidos porque não cabia na mala, eu tive que trazer só o conteúdo. Fiz a tradução e retrotradução com dois nativos, com dois professores, um nativo e um professor de inglês para me auxiliar. A gente teve que fazer um piloto para adequar, né, fazer as adaptações. Então foi um processo bem pesado, que demorou um ano só esse processo de tradução e adaptação. Aí Que eu é passei. natural, né? É o processo Isso, de adaptação. É assim mesmo, isso. assim mesmo. É. E Uhum. quando você faz algo que você quer fazer, que você tem né, esse desejo, logicamente fica mais suave, não fica uma coisa tão pesada, porque faz parte de algo que você quer que aconteça. Então, você está motivado a fazer, diferente de quando eu fiz o meu mestrado, não fiz em epidemiologia, quer dizer, eu fui aprender pesquisa. Era muito pesado, porque, né, fazer análise estatística era muito pesado. Deixa eu esclarecer uma coisa para as pessoas, né? A gente está falando de uma pessoa que fez um mestrado, um doutorado, e que não pertence à academia, quer dizer, não é da professora de uma universidade que tirou uma licença para fazer isso, né? Gente, eu sei porque eu fiz o mestrado nessa prática toda, a gente continua trabalhando defendendo a vida do mesmo jeito, a gente não tem licença do trabalho para fazer, né? E aí você faz todo um processo desse, né? Eu sei bem o que você está falando, tá? E a Helena, lá de Salvador, está te perguntando como se tem informação no Brasil, como é que está essa formação no Brasil e tal. Então, conta um pouquinho. Sim, tem essa formação, inclusive a Márcia Novelli tem dado os cursos do TAP, ela, se eu não me engano, acho que, se eu não me engano, não, ela traduziu o método TAP
domiciliar, né? Então ela trabalha e dá o curso com o TAP domiciliar. Eu fiz uma adaptação para que ele se transformasse em ambulatorial. O que quer dizer isso? Então, ao invés de eu ir até a casa do paciente, o paciente e o cuidador vêm até mim no consultório, dentro de um hospital, de uma clínica, enfim. E fiz alguns ajustes para isso, dentro do método. Ele continua com o mesmo desenho das 8 sessões, com os mesmos conteúdos, com a mesma proposta, só que eu fiz um ajuste para poder obter informações melhores que não observando dentro de casa, né? Porque eu não vou estar na casa dele. E, bom, enfim, esses cursos a Márcia tem dado, né? E eu pretendo começar os cursos ainda, talvez eu comece uma turma agora no final do ano, né? E o que que acontece com esse curso, né? Eu até continuo estudando por conta do doutorado. Ele tem a base dele no modelo de incapacidade cognitiva da Cláudia Allen. E quando eu fui receber o treinamento, a gente recebe o treinamento dos instrumentos de avaliação da Cláudia Allen, que não existem no Brasil, né? Então começa um entrave, porque a gente não tem esses instrumentos no Brasil. Eu tive até assim recentemente para fazer o doutorado eu reproduzi, eu fiz umas amostras fakes para poder fazer, eu reproduzi. Então, na verdade, assim, até o momento, inclusive, a gente não tem autorização ainda para uso desses instrumentos fora do método. Porque eles não estão validados, inclusive, no Não Brasil. estão validados e eles têm, os direitos autorais de uma empresa que não é mais da Cláudia Allen, é uma outra empresa. Porque a Cláudia Allen, inclusive, já faleceu, viu, gente? Faleceu, isso. E aí surgiu a oportunidade, então, de eu continuar fazendo a formação na Cláudia Allen para poder dar subsídios para o método. Então, eu estou finalizando essa formação agora para poder, então, conseguir dar um corpo para que a pessoa que chegue para fazer o curso receba esse referencial teórico também. Porque sem essa compreensão do modelo, o método não fica assim tão consistente, porque é interessante que ela trabalha com o modelo justamente dessa coisa da atividade como tratamento e como, digamos assim, no método TAP ela vira uma ocupação, né? Então, para a gente entender isso. Então, basicamente, a ideia é daqui para frente a gente começar a fazer mais cursos. Eu fiz a formação com a Márcia Novelli, porque, embora eu tenha um método, eu conheça todo esse material, eu acho que é imprescindível a gente se certificar, sabe? A gente ter o certificado, né, dessas formações, de quem foi lá buscar, da Márcia, depois do seu, ou de quem vier, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de coisa, né? E quanto mais um estuda, outro estuda, e a gente se une em grupos, a Betânia está aí, fez o curso com a gente, outras pessoas, né? A Lilian está aí, também fez o curso com a gente. Então, quanto mais gente estiver, né, Sim, fazendo os cursos, usando propriamente, né, se apropriar desses conhecimentos, eu acho que a gente ganha muito na clínica, ganha muito espaço e exatamente. reconhecimento, né? Eu fico muito feliz de ver que a gente vai conseguindo mesmo trazer esse conhecimento, dividir o conhecimento e realmente conseguir ter certificados, né? Tá? A Lilian e a Betânia estão falando, o curso foi ótimo. E foi mesmo, a gente trocou muita coisa. E aí a gente pode continuar falando disso. E quando você diz, quando você fala da sua dificuldade, eu sei exatamente o que você está falando, né? Isso é muito legal, gente. É muito importante, né? Eu escrevi a primeira vez sobre a incapacidade cognitiva naquele livro que era o primeiro livro do Paulo Caramelli, do For Dentro, Foi, né? foi.
tenho mais esse livro. Alguém No me levou. Psiquiatria Geriátrica, acho, né? Eu vou disponibilizar aquele O capítulo aqui. roxo. É o roxo, é. É, Foi muito interessante, né? Porque é uma referência que eu uso todos os dias na minha prática, tá? É super interessante, é importante e realmente faz sentido, né? O que ela falou. Eu só quero fazer uma consideração. Eu acho que se ela fosse viva ainda, eu ia pedir para ela mudar o nome para capacidade funcional em vez de incapacidade cognitiva, né? Porque o método vem da época em que a nossa estrutura para pensar era dos anos 70, 80. Então a gente pensava dentro do modelo biomédico, dentro daquela tradução da Organização Mundial da Saúde de o que era comprometimento, desvantagem e incapacidade, né? Por isso que foi chamado dessa forma de incapacidade cognitiva, estava dentro daquele contexto. Né? Hoje em dia ele ganharia o nome de olhar a capacidade. A Cláudia Allen já tinha esse futurismo, já tinha essa forma já tinha. de enxergar como que ela desenvolveria dentro de um método a capacidade remanescente do paciente. Né? Isso. Bem legal, bem interessante. Aliás, ela é uma pessoa, era, né, uma pessoa que foi uma pessoa que acho que, infelizmente, nós não estudamos o suficiente na faculdade, acho que ela não está nos currículos. O primeiro contato que eu tive sobre a Cláudia Allen foi no seu capítulo, e eu acho que isso é uma pena. Cada vez que eu leio o material dela, né, e me aprofundando mais, das primeiras vezes eu chorei porque ela falava de neurociência na década de 70, da importância da mudança de paradigma do terapeuta ocupacional com relação a essa compreensão do sujeito com o ambiente e os objetos, né? Da ação motora voluntária e tudo mais. Isso é a alma da terapia ocupacional. Foi com ela que eu aprendi a olhar e hoje eu cheguei até o Alzheimer, por exemplo. Foi exatamente isso, com ela que eu aprendi a olhar essa capacidade motora e quando que isso começa a declinar, né, nas pessoas. Foi exatamente aí. É fundamental estudar a Cláudia, é fundamental. Eu dava, viu? Durante os 5 anos e meio que eu lecionei, que eu fui professora, Isso. eu ensinei o método dela, sim, e chegamos até a fazer um corinho lá e aplicar, né? Se a Flávia estiver por aí, ela vai lembrar. A Flávia também fez o curso da Márcia com a gente. Ela vai lembrar, ela até me cutucou e falou: aquele corinho lá que você fez com a gente, que você ensinava, a gente chegou a testar pacientes, sabe? Lá na clínica escola e tudo, bem legal. Bem legal. Não, essa é realmente assim, vale a pena quem tiver interesse colocar Cláudia Allen Occupational Therapy no Google, que tem um site, vale a pena dar uma lida nos artigos e estudar, porque tem muita coisa. Muita coisa, muito legal. Mas conta um pouco para a gente também dessa história da atividade com o paciente com demência moderada. Bom, então começou no TAP, né? Na realidade começou assim, o professor Orestes, meu orientador, me pediu para fazer eu já iria fazer a revisão na literatura para a tese, e aí ele falou, vamos aproveitar e fazer um artigo, escrever um artigo sobre as intervenções não farmacológicas, né? E aí eu comecei a pesquisar na literatura e comecei a perceber que tinha muita coisa para tratar sintomas, né? Então o termo era esse, para tratamento de sintomas comportamentais. Quando eu cheguei nos guidelines de demência, lá existem vários parágrafos dando muita ênfase para que os médicos primeiro encaminhem os pacientes que têm sintomas comportamentais para os terapeutas aplicarem
técnicas não farmacológicas antes de tentar técnicas farmacológicas, abordagens farmacológicas no tratamento de sintoma comportamental. Eles repetem isso em vários guidelines, onde eles falam que os antipsicóticos, como eles têm Mas eles têm um efeito colateral em idoso, especialmente assim, muito pesada, né? Eles são perigosos, então eles aumentam a mortalidade, tem uma problemática. E aí você tem duas questões. Você tem os pacientes que acabam ficando na questão da polifarmácia, que é aquele paciente que chega cheio de medicação e ainda com sintoma comportamental, justamente por conta da ação dessas misturada toda, e tem o paciente que tem o paciente que acaba ficando com sintoma comportamental, mas que a ação medicamentosa não alcança. Então, os guidelines falam isso. Primeiro tem que se tentar as técnicas não farmacológicas, mas quais, né? Então, quando eu fui fazer essa revisão, eu fui descobrir quais eram. Então, eram várias. Dentro, assim, eu tenho no meu artigo de revisão, se a gente acho que já tem ele no Drive, Vivi, mas posso checar. Ele fala a gente tem musicoterapia como tratamento, a gente tem aromaterapia como tratamento, a gente tem, eles chamam de iluminoterapia, que é a terapia da luz. sim. Então, que você ajusta a luz de acordo com o dia e quando dá o fim do dia apaga, fica no escuro, para ele não ficar confuso e no crepúsculo e não ter agitação. Tem também técnicas de atividade com atividade física, como tratamento de alteração comportamental, e atividade, que aí os estudos começam com os estudos, tem vários estudos do TAP, em vários contextos, até em contexto hospitalar, né, e de longa permanência, com treinamento de equipes de funcionários, e você tem também a questão da junção de várias atividades, né? Então, aí foi o primeiro contato que eu tive, que é assim, a atividade como tratamento. E Uhum, aí, no método, eu fui entender o que significava isso. uhum. Porque quando a gente fala de sintoma comportamento, pergunta, E Alice. aí é importante dizer que todas essas formas de intervenção desses estudos do método, né, mesmo nas ILPIs, nas nursing homes lá, né, foram feitos por TOs, tá, gente? Isso. E depois as atividades desenvolvidas pelos cuidadores, mas as intervenções foram feitas pelos TOs, tá? Isso, é sempre um treinamento, né? Sempre. Isso. Aí eu comecei a perceber que existia a importância de a gente saber assim, bom, quem que é o paciente que eu estou falando, esse paciente com demência moderada, né? O que que significa o paciente ter demência moderada e por que o aparecimento desses sintomas? O que que acontece para eu poder até ensinar os cuidadores? Então também fui entender o que significava isso. Então, resumindo assim, grosseiramente, o que a gente tem na demência moderada é um paciente que acaba tendo um comprometimento mais global cerebral, então eu já não tenho mais aquele foco de hipocampo, né, assim, Ou de pronto, função executiva, ou isso. imagem, né? E A aí você gente já tem um fala, comprometimento mais difuso, é. O que que significa isso? Significa que o funcionamento cerebral como um todo fica comprometido. O paciente perde a capacidade de entender o ambiente, o que está acontecendo, ele perde completamente a capacidade que é do working memory, que é aquela que deixa a gente online com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu sei a sequência da ação porque eu sei o que eu estou fazendo, ele perde essa capacidade, ele perde a capacidade de compreender a linguagem, então a linguagem fica completamente comprometida, embora ele ainda fale, muitas vezes ele não entende o que é falado. Então, se eu principalmente falo. quando tem muita gente no ambiente, família junta, né?
junta a família inteira para o almoço. Aí um dá risada de um Pronto. lado, o outro responde do outro lado, ele entende que estão brigando, né? Ele entende que está Isso. uma coisa Ele errada. não distingue as palavras e não processa as informações. Então, ele não consegue, é como se fosse uma gritaria, e ele não consegue, obviamente, comer e falar ao mesmo tempo. Então, viram realmente é um gatilho para uma agitação, para algum tipo de comportamento, de uma alteração de comportamento. Então, é um paciente que fica muito vulnerável ao ambiente, né? Então, a gente precisa trabalhar basicamente com a organização de rotina e com atividades que ele consiga fazer. E aí entra o perigo, porque muitas vezes, na inexperiência, a gente acaba propondo. Eu me lembro de uma colega, não terapeuta ocupacional, uma neuropsicóloga, que acabou, não estou falando mal das neuropsicólogas, mas é que essa compreensão da ação e da atividade a gente tem porque a gente é TO. E ela não estava mais conseguindo trabalhar, obviamente, dentro da perspectiva curativa, né? Da abordagem que faz com que o paciente recupere a função. Lógico, a gente está falando de um cérebro que já, né, diminuiu muito e que não tem mais condições nenhuma de melhora, e já chega num estágio em que você não consegue nem fazer com que ele entenda a atividade que está ali na frente. Mesmo que você explique que ele já vinha fazendo, porque se vinha fazendo é recente. A gente está falando de experiência prévia lá atrás na vida dele, né? Lá atrás na juventude, lá atrás de quando casou. Então, tudo que é novidade, tudo que é muito recente, o paciente não tem condições de manter fazendo mesmo. Então, a atividade vai entrar aí dentro de uma rotina bem organizada, né? Eu uso grade de rotina comum, segunda, terça, quarta, quinta, e monto com o cuidador, isso dentro do TAP, em outras situações. Eu gosto muito de usar essa grade de rotina até para mim, para o meu filho. Isso ajuda a dar um norte, né? O cuidador entender que precisa ser repetitivo e organizado. Não pode ser algo assim da cabeça na hora, não pode ser nada inesperado, porque isso pode ser um gatilho para alguma alteração de comportamento. Isso é fundamental, fundamental os cuidadores entenderem. É exatamente isso. Eu uso tanto o caderno quanto um quadro branco mesmo, né? Para o paciente que tem condições ainda de andar pela casa e de fazer um caminho, né? De fazer o caminho Sim, da rotina diária. E sim. treino as pessoas a fazer esse caminho também, tá? Com os cuidadores a fazerem o caminho para aprender a rotina todos Hum, os dias. hum. Então, E, coisa muito importante da gente esclarecer para o cuidador e para o paciente é que nós estamos tratando um paciente que não tem mais memória. Ele pode ter capacidade de aprendizagem, mas os módulos de memória não conversam mais entre si. Quando a Ale está falando da dificuldade desse cérebro diminuído, se a gente passar isso para a linguagem do funcionamento cerebral, a gente pode pensar no estágio de processamento da informação no nível associativo, e ele não faz mais isso, né? isso, Ou não. faz com dificuldade, ou faz e não sustenta esse aprendizado, tá? Então, Porque tudo você isso já, vai ter que aprender a lidar e orientar e também usar na prática, né? que a gente já não tem mais só morte de pontos focais de neurônios, né? Você tem de vias, grandes vias, e aí entra principalmente da ação motora, né? Do comando para o motor. E o cuidador entender isso, que muitas vezes já não entende mais a questão da instrução verbal, porque nesse momento isso começa a ficar difícil, e
as palavras precisam ficar mais lentas, espaçadas e as frases precisam ficar curtas. Eu não posso dar uma instrução, pega a manteiga, passa no pão e papapá, papapá, não. Essa instrução não serve mais. Você precisa agora trabalhar de uma outra forma. Então, ensinar, instruir isso, você muda a vida do cuidador, porque ele passa a entender que não adianta ele falar, levanta da cama, se troca, põe a calça, põe a blusa. Isso não vai resolver. Ele vai chegar no quarto. Tinha uma filha que ficava angustiada, porque chegou muito angustiada, é, falando assim para mim. O pai era jovem, né? Então isso acho que já causava um certo impacto, mas era todo dia ela falava que o pai, ela tentava tirar ele da cama e ele não levantava. E ela chamava ele para o café da manhã, ele não ia. E que ela ficava gritando, esperneando, e que aquilo desgastava muito ela. Então, eu comecei a perceber, comecei a conversar sobre essa situação. E aí entra também, Vivi, uma questão, acho que bastante importante, que é entender os sintomas comportamentais. Então, além de entender o que são, entender no paciente quais acontecem e como cada um acontece. Então, listar com o cuidador cada um dos sintomas e um por um, em cada sessão, entender o que está acontecendo, porque ou é um problema ambiental, né? Logicamente, acho que previamente precisa se descartar qualquer problema de dor, um problema orgânico que esteja causando, que é muito comum causar alteração comportamental, porque o paciente não consegue falar que está com dor e agita, né? Então, descartar problemas orgânicos reais de questões ambientais. Esse era um problema ambiental, ou seja, o paciente não entendia o comando. Então ela falava, pai, levanta, o café está na mesa. E ele não entendia, ela ficava muito brava que ela não entendia. E ela ficava muito nervosa em duas situações, era essa e uma outra do cinto de segurança. Ela entrava no carro e falava, pai, põe o cinto. Ele ficava olhando para a cara dela e ela falava, ele é teimoso. Como ele pode ser tão teimoso assim? Ele não põe o cinto de segurança. E eu, mas como que é que ele não põe o cinto de segurança? Aí ela foi me explicando que ela falava para ele, põe o cinto. E aí, obviamente, depois que eu avaliei ele, eu fui entender que, na verdade, essas duas situações estavam ligadas à capacidade de processamento de informação. Ele não tinha mais. E, lógico, ele conversava, bom dia, boa tarde. Então, isso engana o cuidador. O cuidador acha que porque ele conversa, ele é capaz de entender, e não necessariamente. Então, quando eu fui descobrir e que expliquei isso para ela, e que eu falei, olha, você vai delicadamente acordar seu pai com um beijo, vai falar bom dia e já vai puxando ele para ele levantar e vai falando, olha, agora nós vamos tomar café da manhã. E vai fazendo a ação de sair da cama para ele entender que é para ele sair da cama. Não dá o comando saia da cama, levanta da cama, que ele não vai entender. E quando ela fez isso também do cinto, que é puxar o cinto e dar na mão dele. Então você vai puxar o cinto e dar, entregar na mão dele, pai, o cinto. E ele terminava a ação. Então, quer dizer, isso mudou, ela entendeu e acabou o problema. Então, esse. De mediação, tá, gente? Isso é o que é a mediação, né? É importante o terapeuta entender exatamente se o paciente está com dificuldade nessa work memory, nessa relação de onde começar, né? Se você vai começar a ação, se você é capaz de verbalizar, ele responder e começar, mas ele não sabe qual é o próximo passo da ação. Então, é você quem vai dar, né? Porque as pessoas falam, levanta e vem comigo. A pessoa até levanta, mas ela não vai. Né? Então, qual é a mediação que é preciso? Né? Alguns métodos muito interessantes em colocar o tipo de atividade, ensinam a gente a dividir a atividade, Isso. a colocar atividade para as pessoas, né? Mas não nos dão esta visão de que a mediação tem um ponto para ser feita. A mediação tem um local para você começar a entrar, porque senão você piora, você faz
E é isso que a TO sabe fazer, se souber Exatamente. realmente fazer análise de atividade, né? Isso, tudo, disse tudo. Né? É, não, esse ponto, Vivi, assim, eu até iria, eu ia falar essa frase, na verdade eu vim preparada para falar exatamente isso, mas que bom ouvir de você, porque eu acho que é uma questão, não, até porque, para mim, eu sofro sozinha com isso, com as meninas lá dentro da psiquiatria, porque quando a gente fala isso, a gente às vezes é mal vista, né? Análise de atividades, por exemplo, dentro da USP, era como se fosse quase um palavrão, entendeu? Então, Ui, assim, por quê? Porque a é clínica reducionista? é por aí. Então, isso, na verdade, é tudo para o TO, porque é onde você faz a análise do desempenho. Eu estava assim, como é que eu vou explicar na live como você faz a adaptação da atividade, se eu não sei se todo mundo sabe, será que vão saber a análise de atividade? Porque na realidade, quando você faz isso da questão dos sintomas, pois vamos pensar nos sintomas. Então, eu sei que o paciente. Eu tenho um exemplo que eu acho que é bem legal, ilustrativo, de uma paciente que agitava à noite, que é muito comum no fim do dia a paciente agitar. Aliás, é o mais comum, tem o nome, né? Síndrome do pôr do sol. Ela tinha essa síndrome e era bem o horário da filha fazer um curso online. Bem antes da pandemia, ela fazia um curso, acho que uma faculdade online. E a mãe, nesse horário, ficava andando pela casa, vagando e ficava agitada de ficar falando e ficar xingando, nervosa. E aí eu fui ensinando ela que assim, esse era o momento que ela agitava, a gente ia propor uma atividade. Ela gostava muito de Roberto Carlos. A gente tentou só a música, não deu certo, mas aí quando a gente colocou o vídeo e ela colocou DVD mesmo na TV, foi mágico, foi mágico. Ela simplesmente passava ela chegava a passar meia hora sentada sem agitar, e ela também entendeu naquele momento que a paciente era uma atividade passiva, a paciente está vendo, né? Não tem, não requer nenhum tipo de assistência no momento, ela conseguia fazer as coisas dela e ela simplesmente entendia que depois de tanto repetir isso todos os dias, ela passou a entender que era o horário de dormir quando ele falava, se despedia no palco. E, Aham. sensacional isso, porque ela não, embora ela não entendesse e ficasse irritada se mandasse dormir, mas ele se despedindo do palco era a hora dela ir dormir. Mas eu estou falando tudo isso porque assim essa compreensão que a gente tem que ter da capacidade é fundamental para a gente justamente fazer essa adaptação da atividade de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a capacidade cognitiva dele. Se eu erro esse. E também com o que com o que ele gosta, com o que é prazeroso. Isso, Tem que isso. avaliar também As essa. duas, as duas. Se não tiver junção das duas, não funciona você dar uma palavra cruzada infantil, se ele nunca fez e não tem interesse. Isso a gente precisa fazer uma pesquisa. Existem instrumentos que não estão traduzidos para o Brasil, mas no método TAP a gente traduziu, está no caderno de resposta, que são das atividades prazerosas. Tem vários instrumentos com 300 atividades. Eu tenho um que está em inglês ainda, que são instrumentos que fazem um checklist de atividades que o paciente pode vir a gostar, a fazer para você juntar a capacidade cognitiva com a motivação. Se você não tiver os dois, não funciona, não funciona. A mágica é essa junção, né? Isso mesmo. É isso aí. E, enfim, acho que essa adaptação e essa adequação é fundamental para que o paciente consiga fazer e se envolva, né? Consiga permanecer na atividade, né? E até esses dias acho que tinha alguém no grupo perguntando, né, que tinha uma paciente com alteração comportamental e que estava com uma dificuldade com relação às atividades. É difícil mesmo, você tem que fazer uma investigação, né, do que a pessoa gostava de fazer
com a capacidade cognitiva atual. Nossa, isso é fundamental, né? E aí, cruzar isso também com a capacidade e gosto do cuidador, que às vezes Isso, é, muito, né? Fica muito isso, feliz, mas o cuidador isso, não quer fazer aquela atividade para você, né, Natália? Não quer fazer aquela atividade de jeito nenhum, e aí a gente custa descobrir, né, que o cuidador não gosta. Não gosta. isso, Ele não vai, exatamente. não Não adianta. vai, Pode a gente gostar muito, o cuidador não vai desenvolver aquele isso tipo mesmo, de. não vai. Tanto é que no TAP foi interessante você falar isso, assim, eu nunca tinha me dado conta da importância disso, porque acho que nunca aconteceu de eu ter essa questão como um impeditivo para prescrever as atividades, mas tem um questionário no TAP que pergunta para o cuidador: você faria essas atividades com quais atividades você faz? Quais você gostaria de fazer? Porque é fundamental mesmo. Se não tiver esse interesse dele, não vai acontecer, né? Verdade. A Betânia está fazendo um comentário justíssimo, muito bem colocado, que isso já é normalmente difícil, na pandemia reduziu muito o repertório, né, ocupacional, né? Reduziu essa possibilidade, né? O que você tem para contar para nós sobre isso? Da questão da pandemia, eu acho que Reduziu, né, essa possibilidade de atividades. de- é, na realidade aí entra a criatividade do terapeuta, né? Eu acho que tem aí muita coisa que dá para a gente fazer dentro de casa. Eu não sei, como na demência moderada, que até foi meu foco de trabalho, ainda eu tenho muito assim, já são pacientes que já vivem um pouco mais restritos, né? Assim, até pelo risco de queda, a gente orienta que saia pouco de casa, né? Tente caminhar dentro do próprio ambiente, ou então ambientes pequenos, com um cuidador, mas que existe um risco. Então, eu acho que, independente de qualquer fase da demência, aí, inicial, moderada, realmente essa coisa de ficarem com o repertório tem que ter muita criatividade, e eu acho que uma coisa importante é se o paciente está sendo acompanhado por uma TO, tendo esse luxo, né, de ser acompanhado por uma TO, é a TO ter essa criatividade mais ativa e mudar algumas coisas ao longo da semana, do tempo. Então, passou um mês, dois, não precisa mudar o estilo, mas de repente mudar alguma coisa para não cansar, ou estar atento a a, a- alguma coisa que possa estar assim, ou cansando demais, ou faltando, né? Porque realmente é mais fácil do paciente ter algum tipo de alteração. Eu acredito que o fato dos pacientes com demência inicial estarem saindo menos, pode ser que eles estejam piores, né? E aí entrar com essa organização de rotina um pouco mais pesada com eles, porque em geral são eles que estão mais tranquilos, assim, né? Vivem mais na rua e aí tiveram que ficar reclusos. Eu acho que entra até para idoso com CCL, aí entrar com bastante exercício cognitivo, né? Uma coisa, um acompanhamento talvez mais intensivo, né? Mesmo que online. Eu acho sim, né? Não tem receita de bolo, disse a Fabiana, né? Tá certo, Não Fabi? É tem. isso. Tem receita de bolo, tem todos esses protocolos, tem todo Isso. esse método, tem todo esse estudo da gente fazer, né? E a Betânia está falando que se puder passar o checklist das atividades, esse checklist que você estava comentando, né? Isso está dentro da tese dela, Betânia. Tá disponível. Está disponível, tem na nossa biblioteca. É só ir lá buscar, tá? Tá tudo No lá. Google também tá disponível no banco de teses, é só puxar, tá nos anexos. Tem todos esses instrumentos, tem a grade de rotina que eu uso, tem tudo isso dentro da tese, dá para puxar. Eu usei também, ainda uso bastante, um checklist de sintomas comportamentais.
né? Tá. Logicamente, na tese eu usei, para avaliar os sintomas comportamentais, eu usei o NPI-C, que é um instrumento, que é um inventário de sintomas neuropsiquiátricos. É um instrumento bem amplo que a gente pode aplicar, né? Não médicos podem usar, se quiser, para saber a intensidade, a frequência, a gravidade dos sintomas, mas eu uso um checklist para saber quais os sintomas presentes. Então, é só uma listinha. Ele está dentro da tese também, interessante para saber se está muito exacerbado, se não está, para discutir com a família, para falar com o médico. Eu acho que a TO também tem esse papel de alertar que a família acha que é teimosia ou é só birrem, né? Vamos tentar finalizar aqui agora, né? Vamos ver se a Lê entra, consegue entrar. Nossa, eu estava falando Pronto, nada, Lê, desculpa, que eu não percebi imagina. acabando o tempo, né? Então, deixa É. eu finalizar o que ela estava falando, gente. Estou falando todos aí, ó, porque estava bom demais. Tá sem som? Você tá me ouvindo bem? Não, vocês estão me ouvindo? Ah, ela disse que tá sem som. Como é que tá o som, pessoal? Fala aí Eu para tô, mim. eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo Ah, perfeitamente. então, Tá. Como é que tá o som, pessoal? Vocês estão ouvindo? Agora eu vou. voltou. Então vamos lá. Vai aí, Ale, fala pra gente. Nem lembro onde eu parei. Importância. Que ótimo! Não, a gente estava falando que tem tudo dentro da minha tese. Então, esses instrumentos, esses checklists, a grade de rotina, quem quiser dar uma lida sobre o TAP, entender um pouco, tem tudo lá. Só Isso. jogar no Google, tem no Drive do Geronto, né? Do grupo, Tá. É isso mesmo, né? né? Quem tiver alguma dúvida também, eu estou no grupo, é só a gente troca Trocar as figurinhas, né? Hoje figurinha. deu para a Natália uma questão, é isso mesmo, muito legal, né? Muito legal. Eu acho que esse é o motivo do grupo aqui, né? Sim. De fazer essa grande rede, para a gente trazer esses conhecimentos e para a gente se ajudar também. Se fortalecer, né, Vi? Que eu acho que o mais importante. É, Você podia contar um pouquinho como é que é o trabalho de vocês lá no IPQ, né? Muita gente não sabe mesmo. eu vou fazer uma live bem, 1 hora contando, mas assim, a gente acaba. Eu particularmente, assim, depois que eu terminei o doutorado agora, eu vou acabar entrando em várias pesquisas, né? Então, assim, eu faço assistência ligada à pesquisa. O que significa isso? Significa que aquela consulta que a gente faz de avaliação cognitiva funcional, tudo vai para banco de dados e vira pesquisa. Eu estou agora mexendo, por exemplo, com um instrumento, eu estou criando um instrumento funcional para idoso com síndrome de Down, né? Que a gente está com um grupo agora, faz um ano e meio mais ou menos, que a gente tem um grupo de síndrome de Down coordenado pela Cláudia, que é uma fono. Bom, é um grupo enorme, com multiprofissional, com equipe multiprofissional, que faz assistência ligada à pesquisa, né, com idosos síndrome de Down, CCL, idosos síndrome de Down saudáveis e com demência. Então já tem esses 3 grupos, né? Então eu estou desenvolvendo, a pedido do professor Orestes, eu estou desenvolvendo esse instrumento. Também vou fazer a adaptação da DAFES, que a DAFES precisa, coitada. É um teste que ficou, ele é super útil, eu adoro ver o Uhum. paciente desempenhando a tarefa, mas as tarefas ficaram obsoletas, né? Já existe uma versão nova americana, nova não tão nova, que é de 2010, mas existe uma outra versão, né? Em 2010 a gente acabou a validação da DAFES no Brasil, então quer dizer, quando eles lançaram essa nova versão, a gente estava acabando a versão anterior. E aí eu estou mexendo com essa nova avaliação. Tá. E, assim, a ideia lá é a gente fazer agora um hospital dia novamente. A gente já teve um hospital dia de idoso, né? Porque a gente tem a enfermaria, que a Patrícia
O Buchaim é quem coordena as atividades de TO. A gente tem ambulatório, né, de TO. Eu atuo no ambulatório hoje, principalmente com esse trabalho do TAP para demência moderada. A Patrícia Cottin acaba recebendo os encaminhamentos da demência inicial para auxílio diagnóstico. E eu acabo ficando com os pacientes de demência moderada com orientação familiar. Então, assim, a ideia é a gente ficar agora brincando de fazer pesquisa, só que dentro da assistência, né? Então, Bem e, legal. e ensino, né? Não posso esquecer de falar, porque a gente tem vários cursos lá dentro, que é Uhum. do HC mesmo, lá dentro da Escola de Educação Permanente, né? Então tem tudo isso como programas de pós-graduação, de extensão, de especialização agora, que passa por todas as áreas, não só na saúde mental, na psicogeriatria também. Futuramente, acho que a ideia é a gente também focar mais na psicogeriatria nos cursos, mas leva tempo, né, tudo isso, montar, a gente está começando a pensar em umas ideias, mas Uhum. Tá. Mas sem dúvida é um grupo bastante coeso, que eu conheço há anos e que eu gosto muito. E, gente, daí a referência é para seguir, é para trabalhar junto, é para procurar todos os materiais que essas meninas produzem, né? Porque é muito, muito, muito legal, viu? obrigada. Eu fico super feliz. Eu quero que você faça as suas últimas considerações aí, para a gente não estender muito o horário também, né? É, e quero agradecer imensamente em nome do grupo Teo Geronto, né? Em nome dessa rede que está crescendo muito, cada vez mais, e sempre que a gente conseguir trazer colaborações tão importantes, né? Então, eu acho que fundamentais para a nossa área, nós vamos estar aqui juntas, né? Tá? Eu que agradeço o convite, Vivi. Assim, acho que é um prazer poder falar, assim, não só poder falar do meu trabalho, mas nesse sentido de poder ajudar, né? Acho que uma das coisas que eu queria muito era poder ajudar a nossa profissão, ajudar essa especialidade. Então, acho que agora eu estou conseguindo começar a fazer isso, de expandir e poder ajudar as pessoas. Então, quem tiver interesse, é só me procurar, eu sou super aberta, assim. E a gente lá no IPQ consegue abarcar de tudo um pouco, a gente consegue dar conta, inclusive, de receber pessoas, quem tiver interesse em participar dos nossos projetos. Legal. Obrigada por tudo. A gente é que agradece, viu? Gente, brigadão. Foi um prazer estar com vocês todos. Ale, super beijo, querida. Beijão, boa noite para vocês. Boa noite, Vi, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Receber pessoas, quem tiver interesse em participar dos nossos projetos. Legal. Obrigada por tudo. A gente é que agradece, viu? Gente, brigadão. Foi um prazer estar com vocês todos. Ale, super beijo, querida. Beijão, boa noite para vocês. Boa noite, Vi, beijo. Tchau. Tchau, tchau.